Boa noite, amados irmãos. Paz seja com todos. É um privilégio, da paz de Deus, nós estarmos juntos, ainda que por live. Nosso Senhor tem preparado momentos preciosos e hoje será mais um de uma palavra de Deus que tenho certeza que vem para abençoar a nossa vida. E eu quero falar nessa noite a respeito do reino de Deus. Mas em que sentido? O reino de Deus, ele abrange várias coisas. E eu quero falar de um dos quesitos do reino de Deus, que é a adoração. Jesus ensinou aos seus discípulos que quando você for orar, ore desta forma. E lá no início da oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. Trazer o reino de Deus até nós é adoração. Trazer o reino de Deus até nós é santificar o nome de Deus. Então, é normal nós, seres humanos, se preocuparmos com o nosso nome. Quando eu digo do nome, não é do nome que eu chamo, mas do meu nome, daquilo que acontece comigo, daquilo que eu posso ou não conquistar. Mas Jesus ensina que o nome a ser santificado é o de Deus. E quando eu trago o reino de Deus até a minha vida, quando você traz o reino de Deus até a tua vida, o seu nome, ele não é santificado, mas o seu nome é abençoado. Você consegue, quando traz o reino de Deus, fazer coisas que aos olhos humanos seria impossível fazer. E um dos quesitos, então, que eu quero trazer é a respeito da adoração. Que poder que tem a adoração. Quando você traz o reino de Deus, você adora. E o reino de Deus você pode trazer aonde você estiver, em qualquer circunstância. O reino de Deus, ele pode vir até você, você estando triste, você estando passando por uma derrota, por uma fraqueza. Mas o reino de Deus vem. Ele vem através da tua adoração. Qualquer cantinho onde você for e realmente trouxer o reino de Deus até você, você está fazendo a adoração. E Deus começa a agir através da adoração. E a adoração, em que sentido? Também existem vários sentidos de adoração. Existe a adoração à oferta, existe a adoração de louvor ao Senhor, e existe a adoração da fé, através da fé. E eu quero falar nessa noite da fé, que a fé, ela é a mão espiritual de Deus. Entendeu isso? A fé é a mão espiritual de Deus. Deus não tem mão, Deus, através da fé. A fé é a mão espiritual de Deus. Através da fé que você coloca em Deus, a mão vai, mão de Deus, e traz até você coisas que eram impossíveis e que vêm através da nossa fé. E essa noite eu quero falar no aspecto fé de 4 personagens que o Evangelho de São Lucas relata aqui. 4 personagens. E os 4 não têm nome. Quando você olha na Bíblia propriamente, aqui não tem o nome deles, nenhum dos 4. Eles não têm um nome, mas eles têm fé. E a gente já aprende com isso. O nome é importante, mas a fé, ela está acima do nome. Eu posso ter nome, mas se eu não tiver fé, eu vou ter sérios problemas para manter, para conseguir chegar lá. Mas ainda que eu não tenha o nome, mas eu tenha a fé, eu trago o reino de Deus. E esta noite, Lucas, Evangelho de São Lucas, vai falar de 4 personagens que a Bíblia não fala dos nomes, mas que fala da fé de cada um. Lucas capítulo 7, a partir do 1º versículo
a gente vai ver falar aqui sobre o centurião, né? A cura do criado de um centurião. Centurião não é nome. Centurião era a função, é o ofício. Era um soldado romano, um comandante romano, que liderava 100 soldados. E por conta de liderar 100 soldados, daí o nome de centurião. Pois bem, o criado dele, segundo o que você vai ler aqui, em Lucas 7, está terrivelmente atormentado. E ele era um soldado romano. Ele não era um israelita, mas ele soube discernir. Ele viu que aquilo que estava acontecendo com o seu criado não era mais da função dele, era da função de Jesus. E ele então vai procurar Jesus para resolver esse problema. E isso serve de lição para as nossas vidas. Isso em situações, na empresa onde você trabalha, na nossa casa, na igreja, que são situações normais do dia a dia, que às vezes precisa se discutir uma discussão saudável, uma crítica construtiva, para se chegar onde quer, isso na família, na empresa ou na igreja. Mas existem momentos em que na casa, na empresa, até mesmo na igreja, o agir está sendo um agir diferente. Aquilo que está acontecendo não está dentro do normal. Então tem que se discernir que é um momento de não agir com as palavras, não agir com impulso, mas de agir com a adoração, de buscar Jesus para resolver. Que as palavras às vezes não vai resolver aquilo lá. E o centurião, que exercia esse poder sobre esses 100 soldados, mas ele sabia que um dos seus criados ali, ele não ia conseguir. E é interessante que ele é um soldado romano, disse novamente, não é israelita, não é um cristão, mas ele tem por Jesus, reconhece Jesus como uma autoridade espiritual tão grande, que quando você lê em Lucas 7, ele não vai ele lá, ele manda que anciãos, né, vai atrás de Jesus para contar o que está acontecendo e ele vem no caminho. Então veja que ele tem dentro dele esse respeito, mesmo sendo um comandante, era a área espiritual. Então ele pede para que anciões vão até Jesus. E quando Jesus vem vindo para a casa dele, segundo Lucas, né, que é interessante você observar isso, que os escritores dos 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 falam da vida de Jesus, exatamente o que realmente aconteceu. Mas cada um tem a sua visão, né? Você vai ver Mateus colocar Jesus de uma forma, tudo que ocorreu nos tempos de Jesus de uma forma. Você vai ver Marcos é o mais exagerado, você vai ver Marcos sempre aumentando tudo, que é o jeito dele. Lucas, né? Ele era um médico, e Lucas tinha aquela coisa dele de agir com mais coerência em tudo, né? E então, Lucas vai descrever, está falando aqui desses homens. E do centurião ele coloca desta forma. E todos sabem já, né? Jesus chega até ele, segundo Lucas, Jesus está chegando na casa, e ele fala para Jesus, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Aí está o aspecto da adoração. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ele era um comandante romano, mas ele estava colocando Jesus como líder, Jesus como comandante mor. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu criado vai ficar curado. E quando ele diz que se o Senhor disser uma palavra, meu criado será curado, Jesus entendeu o que ele disse. Porque em seguida ele fala, porque eu também sou um comandante. E eu tenho 100 homens que eu mando eles ir, eles têm que ir. Eu mando eles vir, eles têm que vir. Então o que ele quis dizer para Jesus? Se o Senhor disser uma palavra aí, o meu criado vai ser curado lá. Porque o Senhor tem autoridade que eu não tenho na área espiritual.
E aquilo moveu Jesus. Era um homem, como eu disse, que a Bíblia não fala o nome, mas que exerceu a fé. E você vai ver então o Evangelho de São Lucas falando sobre o centurião, capítulo 7, terminando dizendo, Jesus falando, nem em Israel eu encontrei alguém com tanta fé. E Jesus fala para ele, seja feito conforme a tua fé. E o criado é curado. Interessante que o comandante exerce a adoração a Jesus, independente do que ele era, independente da função que ele ocupava. E como é bonito, porque é um desejo de Deus. Essa palavra é aos jovens, principalmente, que estão nos seus estudos. É um desejo de Deus te elevar. É um desejo de Deus te colocar. A Bíblia fala que Deus pega o pobre do pó e coloca para sentar junto de nobres. Mas é interessante sempre lembrar que não importa a função que você ocupe, não importa o que você seja, a adoração, ela cabe na sua função. A adoração cabe independente do que você for. Adore. Porque quando você adora, o reino de Deus vem até você. E quando nós continuamos em Lucas, no versículo 36, capítulo 7, versículo 36. Vou achar aqui. É isso mesmo. A Bíblia então vai citar um outro personagem, que também não dá o nome, e que apenas diz o que ela é. E a Bíblia então vai falar da pecadora, a mulher pecadora, que ungiu os pés de Jesus. Sempre me pega muito isso, porque ela era conhecida pelo pecado, ela era conhecida pelo que ela fazia, mas não era só ela que pecava ali, né? Tanto que quando Jesus pega uma outra mulher lá pecando, Jesus começa a escrever no chão, e ele fala, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, e a Bíblia fala que o mais velho já saiu primeiro, os outros foram depois, o mais velho tinha mais tempo, tinha mais coisa. Mas enfim, a Bíblia chama essa mulher, a mulher pecadora. E isso sempre mexe muito comigo, porque o que ela faz para Jesus, né? Ela era pecadora, mas ela sai da rua do pecado, e como ela entra de repente na rua da adoração, é incrível como ela pega esse atalho, né? Porque é um atalho, não tinha como ela estar na rua do pecado e entrar na rua da adoração, né? Muita gente não quer que isso aconteça, tem um processo, você tem que ir lá, você tem que dar a volta, você tem que... Não, a mulher estava na rua do pecado, a mulher pecadora. Mas a Bíblia diz que essa mulher, você vai ver aqui em Lucas 7, versículo 36 em diante, que ela ouve falar que Jesus vai estar na casa de Simão. Pois bem, Simão, sim, o fariseu, havia convidado Jesus, né? Eu acredito que a casa estava cheia. E ele estava muito vaidoso de si, porque, afinal de contas, Jesus foi na casa dele, né? Jesus não foi na casa dos outros, foi na dele. E a casa cheia de gente, ele muito feliz, Jesus chega lá. Só que ele está feliz por Jesus estar lá, mas ele não faz nada para Jesus. Só estar feliz porque Jesus está lá não resolvia. E quantas são as pessoas que estão felizes porque eu aceitei Jesus, Jesus está aqui, mas eu preciso entrar no caminho da adoração. E pois bem, ele não dá nada para Jesus, que o próprio Jesus vai dizer, era normal, quando se chegava uma pessoa, era um costume, né? A pessoa lavava os pés, porque essas pessoas vinham de terras, era um costume judaico, lavava os pés das pessoas. Era um costume dar o ósculo santo, era costume.
E Jesus chega ali, entra lá e não tem nada, Simão não dá nada. Conforme o próprio Jesus falou, você não me deu nem um copo de água, Simão. E aí a Bíblia fala dessa mulher, que não tem nome aqui, a mulher pecadora. E eu acho interessante que, sempre eu penso isso também, se Jesus aparecesse assim para nós, fisicamente, né? Para poder ver Jesus. Eu acredito que muitos queriam ver os olhos de Jesus. Tem até um hino que diz, né, sempre que eu vejo a história de Cristo, eu queria ver os olhos dele. Outros queriam ver o aspecto de Jesus, né? Muitos iam querer abraçar Jesus, e isso tudo é normal. Mas eu acho incrível que aquela mulher, ela olha para Jesus e ela foca em Jesus, o que pouca gente focava. Ela olha para os pés de Jesus e ela vai direto aos pés de Jesus. Ela vai com um unguento de nardo puro, que os historiadores aqui vão dizer que custava 1 ano de serviço. 1 ano de serviço dela. Pois bem, ela quebra aquele vaso, ela despeja 1 ano de serviço nos pés de Jesus. É interessante que o próprio Judas também, numa dessas aí, porque foram 2 mulheres, né? Mas Judas vai dizer um desperdício. Era um discípulo do Senhor, achando que era um desperdício fazer aquilo com Jesus. É muito dinheiro. Mas era um desperdício para Judas, que não entendia de adoração. Que era um discípulo que vivia ali junto com Jesus, mas não sabia o princípio de adoração. Mas para aquela mulher pecadora, mas que entendeu o que era adoração, quem tem dentro de si a adoração, não pesa, não mede o sacrifício, ele não olha para o valor do sacrifício, não olha para o tempo que está sendo gasto naquele sacrifício. Então, às vezes, por isso que as pessoas olham e falam, poxa, mas como pode? Fica tanto tempo na igreja. Como pode fazer um trabalho desse para 2 pessoas? Mas quem exerce a adoração, ele não olha para o tamanho do sacrifício. Ele olha para o tamanho do amor de Jesus para com ele. E então aquela mulher, para ela, era adoração. Não importa, as pessoas que não entendem de adoração olhavam, achavam um sacrifício daquilo. E ela vai lá e entrega para Jesus. A Bíblia diz que ela molha com as lágrimas, ela enxuga com os cabelos os pés de Jesus e derrama um unguento em Jesus. E o Simão ainda fala aos outros amigos seus, se ele fosse mesmo um profeta, ele não ficaria junto com essa mulher que é pecadora. E Jesus vai até ele e fala, Simão, Simão, tá aí. Simão tinha nome, mas não tinha fé. Como é ruim quando só tem o nome, mas não tem fé. É lindo quando se tem nome e se tem fé. Mas quando só tem nome e não tem fé, Jesus fala, Simão, Simão, estou aqui até agora, Simão. Você não me deu água para eu beber. Você não me deu um óculos santo. Me deu um beijo. E essa mulher, desde a hora que eu cheguei, ela está beijando os meus pés. Ela está derramando esse nardo puro. E Jesus vira para ela e fala, mulher, perdoados estão os seus pecados. Aí a coisa pegou lá. Como pode ele perdoar pecados? Ele pode perdoar pecados. Quando se traz a adoração até Jesus, Jesus faz isso. Perdoados estão os teus pecados. E Jesus termina, quando você olha em Lucas capítulo 7, nos últimos versículos, Jesus diz no último versículo,
Jesus disse àquela mulher, a tua fé te salvou. Olha isso. Jesus disse para o centurião, a tua fé te salvou. O centurião não tinha nome, tinha função. Mas não tinha nome, mas tinha fé. Exerceu a fé e recebeu por conta da sua fé. Jesus disse, a tua fé te salvou. E o criado ficou curado. Agora Jesus diz a essa mulher, vá em paz. A tua fé te salvou. Ter os seus pecados perdoados e ir em paz por conta da sua fé. É interessante, é lindo isso. E quando olhamos ainda em Lucas, no capítulo 8, pulando um pouquinho aqui, a partir do versículo 42, nós vamos ver também mais um personagem que não tem nome aqui. A Bíblia vai chamar a mulher do fluxo de sangue, ou em outras traduções, a mulher enferma. Ela era uma mulher que não tinha, pelo menos aqui não tem nome. Ela era conhecida pela marca de doença que ela carregava. Ela era conhecida pelos tempos difíceis que ela já vivia. Ela era a mulher do fluxo de sangue. Isso é difícil hoje para qualquer pessoa, para qualquer mulher. Mas naqueles tempos, além de difícil, era terrível. Porque uma das leis judaicas é que essa pessoa não podia se aproximar de outro. Não podia tocar em outro. Leprosos, pessoas com fluxo de sangue, eram declarados imundos. Tinha que falar, eu sou imundo, era uma coisa difícil. Mas a Bíblia diz que essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela tinha gasto já tudo com os médicos. Veja, não era uma mulher que não tinha dinheiro. Ela tinha gasto tudo com os médicos. E agora ela resolve agir através da adoração. Mesmo não podendo, mesmo sendo perigoso, mesmo as pessoas não iam deixar ela ir, mas ela traça um plano de adoração. Ela coloca na sua mente, eu vou por detrás da multidão. E se eu sei que talvez eles nem vão deixar eu tocar em Jesus. Ou talvez eu nem possa tocar em Jesus. Mas se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curado. Olha a fé da mulher. Ela não pensou consigo, se eu tocar em Jesus, se eu tocar na orla dos vestidos, que talvez não dê para me chegar até Jesus. Talvez as pessoas não deixem. Mas se eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curado. E ela parte a fazer o seu plano de adoração. Qual é o seu plano de adoração? Tenha um plano de adoração. Se você tiver um plano de adoração, você não vai medir valor. Você não vai medir sacrifício. As dificuldades não vão impedir você de exercer a sua adoração. Às vezes as pessoas querem parar a adoração. As pessoas querem trazer coisas que venham criar obstáculos na sua adoração. Vai por detrás. Por detrás. Aquela mulher, ela teve um obstáculo muito grande. As pessoas não deixariam. Mas ela foi por detrás de Jesus. Quando as pessoas viram, ela já estava lá. E ela estica suas mãos. E ela toca nas orlas de Jesus, suas vestes. E Jesus fala, alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. E aquela mulher assustada, e agora? Porque Jesus fala, alguém me tocou. Pedro diz, Senhor, todo mundo te aperta aqui. O Senhor pergunta, quem te tocou? Mas existe o toque e o toque. As pessoas vão até Jesus. Mas aquele que vai levando a adoração, ele volta diferente. Aquele que vai carregando dentro de si o nardo puro. Aquele que vai
exercendo a humildade, sabendo que eu não mereço, nem que ele entre na minha casa, mas exerce a adoração, ele volta diferente. E essa mulher também não diferente disso. Ela sabia do perigo, mas ela não olhou para o perigo. Ela exerceu a adoração. Ela tocou nas vestes de Jesus. E a Bíblia vai terminar dizendo aqui no capítulo 8, no versículo, o último do relato dela, né? Versículo 48. Então Jesus lhe disse: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Veja, o mesmo dizer que Jesus deu ao centurião, o mesmo dizer que Jesus dá à mulher pecadora, é o mesmo dizer que Jesus dá à mulher do fluxo de sangue, que exerceu a adoração. Vai, a tua fé te salvou. Quando olhamos para ainda Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35, nós vamos encontrar aqui um outro personagem, que também não tem nome, mas que exerce uma pura adoração a Deus. E quem é esse personagem? É o ceguinho de Jericó. É o Bartimeu. Jesus vai passando por Jericó. E o ceguinho Bartimeu está lá. E eu lembro que uma vez eu estava falando sobre Bartimeu, dizendo que era alguém que não tinha nome, era uma outra mensagem. E alguém até sorriu, né? E disse, mas como que não tem nome, né? Se a Bíblia está falando que ele chamava Bartimeu. Mas Bartimeu não é nome. Então, ele não tinha nome. Bar significa filho. Esse ceguinho, o Bartimeu, é porque ele era filho de Timeu. Entendeu? Bar é filho. Bar Simão é filho de Simão. Bar Judas é filho de Judas. Bartimeu, filho de Timeu. Ele era conhecido como filho de Timeu. Ele não tinha nome, né? Tem uns dizeres históricos, historiadores, mas não tem base bíblica, mas os historiadores vão atrás, né? E só para que se entendam, aprendam alguma coisa. Quando alguém falar, você fala, poxa, eu já ouvi isso. Segundo os estudiosos aí, dizem que o seu pai, Timeu, era um general conceituado, mas que se revoltou contra os romanos, contra a liderança romana na época. E ele foi assassinado. E então o que acontecia, segundo os historiadores, por que tinham muitos cegos, muitos deficientes naquela época? Porque o exército romano, na época, segundo o que fala aqui, eles exerciam isso, né? Eles faziam isso para que não surgissem novos líderes. Mas não sabemos, não tem base bíblica para isso. Então eu prefiro continuar aqui, né? Falando sobre Bartimeu mesmo, que era filho de Timeu. E o que acontece? A Bíblia diz que ele ouve dizer que Jesus estava passando. Que barulho é esse? Jesus está passando. E dos 4 que não tinham nome, o único que tinha, um era um soldado romano, um comandante romano, a outra, a própria Bíblia diz que era uma mulher pecadora, e a mulher do fluxo. Mas o que exercia princípios judaicos era o ceguinho de Jericó. Ele tinha os princípios judaicos, porque ele vai aplicar na sua adoração os princípios judaicos. Quando ele ouve que é Jesus que está passando, a Bíblia diz que então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, filho de Davi. E era muito perigoso, na época, gritar que Jesus, ou falar que Jesus era filho de Davi. Porque era como reconhecer que Jesus era o Messias, era o esperado, porque eles sabiam
que da descendência de Davi, e foi de fato, viria Jesus. Mas era muito perigoso, porque poderiam ser mortos se falassem que, reconhecendo que Jesus era o filho de Davi. Mas o cego de Jericó, ele era cego só fisicamente, mas espiritualmente ele tinha uma visão ampla. E quando ele ouve falar que é Jesus, ele adora, ele leva consigo a sua adoração. E ele então grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz então que as pessoas tentaram impedir ele gritar. E falaram: para de gritar isso aí, porque era perigoso. Mas as pessoas que estavam ao lado de Jesus, andando com Jesus, tinham medo. E o ceguinho não tinha medo. Veja, alguns tinham nome, mas não tinham fé. Ele tinha fé. Ele exerceu a fé. Ele não teve medo. Quando as pessoas tentaram fazer ele parar, a Bíblia diz que ele gritava ainda mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A fé, ela tem várias vertentes. A fé, ela te dá ousadia. A fé, em algum momento, ela te tira o medo. A fé te traz paz. A fé te dá alegria. A fé te dá esperança. A fé, ela tem várias facetas. E nesse caso aqui, ela tirou o medo de Bartimeu. E ela trouxe em Bartimeu a alegria, a necessidade de reconhecer Jesus como Messias. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto era perigoso, enquanto tinha um medo, ele gritava. Enquanto as pessoas nem falavam, ou se falavam, falava bem baixinho: Jesus, filho de Davi. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao exercer a fé, o medo foi embora. Que você possa, em alguma situação também, exercer a fé e o medo vai embora. Tem momentos na nossa vida que as coisas se descontrolam um pouco. Isso em todas as áreas. Financeira, sentimental. Às vezes se descontrola na área financeira. Mas que você possa usar na espiritual. E o medo vai embora. Me veio aqui agora também, que coisa, de 2 Reis capítulo 7, quando Samaria está cercada pelo exército sírio. 2 Reis capítulo 7. Estão passando uma fome tremenda, porque eles não podiam entrar na cidade, porque o exército sírio tomava conta de tudo. E se entrassem, eles morriam. Mas a Bíblia em 2 Reis capítulo 7 vai falar de 4 leprosos, não fala nome também, que coisa. Me lembrei agora. A Bíblia só fala assim, então 4 leprosos. Veja, não tem nome. Mas tinha fé. Eles disseram um com o outro: se nós ficarmos aqui, com todo mundo aqui, nós vamos morrer de fome. Mas se nós entrarmos lá dentro, o máximo que pode acontecer é eles nos matar. Eles falam desse jeito quando você lê em 2 Reis 7. Mas eles falam assim: mas se nos matar, somente morreremos. Mas se ficar aqui, nós também vamos morrer. Então vamos entrar, exercer uma fé. E a Bíblia diz que quando eles entraram, não tinha ninguém. Porque Deus tinha dado um estrondo, um barulho muito forte lá. E o exército sírio pensou que o exército de Samaria havia alugado o exército egípcio para lutar contra eles. E fugiram, deixaram tudo, deixaram prata, deixaram cavalo, deixaram jumento, deixaram vestes, deixaram ouro. E quando aqueles leprosos entram, que se dá conta que o tamanho da bênção de eles exercerem a fé, né? Não tem medo. E o ceguinho não teve medo, o Bartimeu, e gritou: Jesus, filho de Davi. E veja que interessante, por isso que eu falo que ele tinha princípios bíblicos consigo. Os discípulos não tinham, esses princípios bíblicos não tinham tanta veracidade, tanto conhecimento bíblico como o ceguinho. Porque olha como ele fala: Jesus, filho de Davi. Na verdade,
Está falando aqui Jesus, filho de Davi, mas eu vou traduzir para você entender o que aquele ceguinho realmente gritou. Que foi a mesma coisa. Mas lembre-se, ele era Bartimeu. Ele era filho de Timeu. E ele chamou Jesus de Bar-Davi. Bar-Davi! Tem misericórdia de mim, que sou Bartimeu. Ele era filho de Timeu e chamava Jesus de filho de Davi. Aí não teve como. Jesus disse, manda chamar ele. Jesus entendeu perfeitamente quando ele disse Bar-Davi, enquanto ele era o Bartimeu. Jesus manda chamar. Aí, né, as pessoas lá vão até ele e falam, anima-te, porque o mestre está te chamando. A Bíblia diz que ele então, lançando de si a sua capa, jogando fora a sua capa, cego só fisicamente, espiritual, a visão dele era ampla, porque ele joga a capa para ir até Jesus. Olha que coisa linda. A capa era dada pelo exército romano, porque as pessoas só podiam mendigar se tivesse autorização. E a autorização para poder conseguir esses auxílios das outras pessoas tinha que ter uma capa. Quem era coxo tinha uma capa, quem era cego tinha uma capa, quem tinha uma deficiência tinha uma capa. E com aquela capa podia pedir, era um pedinte. Mas se não tivesse a capa, não tinha licença. E veja, quando Bartimeu ouve falar, Jesus está te chamando, ele arrancou a capa, jogou fora. Eu não preciso mais dessa capa. Aleluia. Ele vai até Jesus, já sabendo, exercendo a sua fé, sabendo que vai ser curado. E então Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E ele fala, Senhor, eu quero ver. E é interessante que aqui vai dizer, Jesus então disse, vê, a tua fé te salvou. Olha isso. A fé do centurião, a fé da mulher pecadora, a fé da mulher do fluxo de sangue, a fé do ceguinho de Jericó, os quatro fizeram Jesus falar a mesma coisa. A tua fé te salvou. Que você possa, dentro de você, meu irmão, minha irmã, ter essa fé. Que é a fé da adoração. Não importa se você é um comandante, ou se você é um doente, ou se você é um pecador, ou se você não tem uma visão ampla, ou se você não tem o teu nome badalado, mas se você exercer a fé que está dentro de você, a fé te salva. A fé é a mão espiritual de Deus. A fé te leva na tua vitória. Fica com essa palavra nessa noite. E vai em paz. A tua fé te salvou. Uma ótima semana a todos. Cheio da bênção de Deus. Você é o grande amor de Deus. Deus abençoe. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar